Fala aí, Tricolor. Vamos reagir aqui aos nossos amigos youtubers, amigos de outros canais aí do Fluminense que fizeram os seus pós-jogo, né? Analisaram a vitória do Fluminense. A gente vai reagir a alguns desses amigos aqui. Lembrando que todas as... tudo está aqui na descrição, né? Os links desses canais para vocês se inscreverem aqui. E a gente vai começar aqui analisando. Primeiro comentário aqui que a gente vai analisar do José Ilan. Vamos ver. Isso aí é indiscutível, foi o time que entrou interessado na vitória, o Atlético jogou para levar um ponto para o Paraná, não conseguiu, mas teve duas chances claríssimas no segundo tempo, né? Mas foi por muito pouco. E o Fluminense não levou o gol que naquele momento colocaria ele em desvantagem. O Fábio fez duas grandes defesas. O jogo estava 0-0. Isso é verdade. Mas que vitória difícil, sangrada, lutada, brigada que teve o Fluminense essa noite. E vamos lá. Nesse contexto, na situação que está vivendo o Fluminense desde que assumiu o Mano Menezes, eu acho que é até clichê dizer isso, mas o importante é vencer. Claro que o importante é vencer. Ele pegou um time com 6 pontos em 13 jogos, herdou essa herança maldita, 13 jogos, 6 pontos. Agora o Mano tem 17 jogos. E em 17 jogos conquistou 30 pontos. Quase o mesmo número de jogos que tinham Diniz e Marcão. 13 Diniz e Marcão, o Mano tem 17. Verdade. Só que ele fez 30 pontos, Diniz e Marcão fizeram 6. Então, é quase desnecessário dizer, mas vou pontuar aqui que o Fluminense não jogou bem. Mais uma vez, né? Não vou dizer que está jogando sempre mal com o Mano, mas não tem sido muito comum fazer grandes exibições, ou pelo menos exibições boas ou muito boas. Hoje, mais uma vez, não jogou bem, foi um time com muita dificuldade, e curiosamente, paradoxalmente, já que eu citei aqui agora o Diniz, foi um Fluminense muito dinizista hoje, mas muita coisa. Com troca de passes intensa, imensa, numerosa. Vou mostrar para vocês os números desse jogo. Vou mostrar já agora. Tem nada disso, entrou isso aqui por acaso. Vou ilustrar já agora, só para... Vou mostrar agora só para ilustrar o que eu estou dizendo. Olha aqui, gente, 1-0, isso aqui é o que vale, esse número de cima, né? O Fluminense finalizou 14 vezes contra 6, né? Isso aqui foi menos dinizista, porque com o Diniz o time não estava finalizando nem 5 vezes por jogo. Mas o que eu quero dizer aqui é isso aqui, ó, posse de bola 76% a 24%, mas uma posse de bola enganosa, infrutífera. O time não conseguia criar perigo real para o time do Atlético Paranaense. Então, imenso... Só uma coisa aí, Guilherme, mas aí eu discordo do Ilan. Por quê? Não foi a posse de bola porque o Fluminense é dinizista, ou quis ser dinizista. Hoje a posse de bola se deveu porque o adversário jogava apenas para se defender, com uma linha de 5, uma linha de 4, simplesmente não quis jogar, um atacante isolado, e dava a bola para o Fluminense. Eles faziam questão de não jogar. Aí não tem a ver com ser dinizista ou querer ser dinizista. Tem a ver com a dificuldade normal, natural que o Fluminense estava enfrentando, de estar enfrentando um adversário que tinha essa proposta, né? Então a gente tem que ser justo. O que aconteceu aí foi isso. Um adversário que não quis jogar e que veio com uma proposta defensiva, né? Muito defensiva. Tá? Então eu discordo do Ilan nesse ponto aí. Acho que não é uma crítica justa, na minha opinião, não. Vamos lá. São 3 pontos, vale muito, é goleada. Vencer por 1-0 é como ganhar no basquete de 150-30. Né? Dá na mesma. Você vai ganhar, vai conquistar os 3 pontos, só não vai ter saldo de gol. Mas nesse caso, no futebol, a vitória, os 3 pontos, são muito mais importantes nessa situação em que o Fluminense está e que está o Atlético Paranaense também. O Atlético dava a vida para sair hoje no Maracanã, pelo menos com 1 ponto. Os caras estavam danados da vida ali no fim do jogo, a gente viu as entrevistas. Eles até produziram, como já falei aqui, muito na base do contra-ataque, se fechando, né, se encolhendo, se segurando ali atrás, só com 24% de posse de bola. Até produziram para conseguir até fazer um gol. Repito, tiveram 2 chances excelentes no segundo tempo. As melhores chances do segundo tempo foram do Atlético Paranaense, em 2 escapadas. Uma delas, uma bobeada imensa do Martinelli, que voltou, digamos assim, ao normal dele hoje. Martinelli fez um jogo com muitos erros, muitas falhas individuais,
E o Fábio salvou a pele dele na última chance, acho que do Emerson, né? Que chutou bem numa arrancada e o Fábio fez uma grande defesa. O Fluminense foi um time hoje burocrático, maior parte do tempo, quase o tempo inteiro, lento quase o tempo inteiro, pouco criativo, previsível e pouco vertical. Muito pouco. Então, como eu já disse, lembrou aquele Fluminense do primeiro semestre. Mas aí, assim, eu concordo com ele. Realmente a gente foi pouco vertical, foi lento. Mas, por exemplo, a questão da verticalidade. Isso tem a ver com a pressão do adversário, com duas linhas posicionadas, fechando a frente de área, uma linha de 5, uma linha de 4. Às vezes eram duas linhas de 5. Né? Eu até mostrei no pós-jogo essas linhas, como elas se configuraram. Então, assim, também tem o mérito do adversário. Tem as dificuldades impostas pelo adversário. A lentidão, concordo com ele. O Fluminense tem que acelerar mais o jogo. E não acelera o jogo. Isso aí eu concordo com ele muito nisso. Vamos lá, vamos para o Leandro Dias agora. Foi muito ruim, né? Mais um primeiro tempo ruim que o Fluminense faz. Dessa vez, um time que precisava tomar as rédeas da partida. O desenho do jogo era muito claro. O Atlético Paranaense veio para buscar um ponto. É um time que tem agora um jogo a menos, tinha 2. Então, um ponto aqui para o Atlético. Para eles, eles estavam muito satisfeitos. O Atlético que não vence no Campeonato Brasileiro há quase 3 meses. Impressionante. O Atlético veio para se defender e fez bem no primeiro tempo e contra-atacava com pouquíssima gente. Então era um jogo, do ponto de vista defensivo, confortável para o Fluminense. O que faltou? Criatividade, movimentação. A escalação, embora muita gente até concorde, eu entendi a escalação. Ela com 15, 20 minutos, você já via que o desenho do jogo já pedia uma alteração já no primeiro tempo. Claro que o Mano Menezes e praticamente nenhum treinador brasileiro faria uma modificação no primeiro tempo, mas era necessária. O Fluminense basicamente só atacava pelo lado direito, com o Samuel Xavier. Do nosso lado esquerdo, muita dificuldade criativa. O Lima não tem velocidade, o Diogo Barbosa não fazia ultrapassagem, a gente só usava o lado direito. Então faltou movimentação. Isso eu imputo muito aos nossos 3 meio-campistas. Eu tenho falado isso aqui, a minha preocupação com esse trio, Bernal, Martinelli e Ganso. A saída do André e a entrada do Bernal modificaram, infelizmente, para pior o Fluminense. O Fluminense é uma equipe que, quando precisa criar, é muito lenta, porque tem um meio-campo pesado. O Serna estava fora, está machucado, não sabe se volta esse ano. O Keno ficou no banco e o Lima não é esse jogador para dar velocidade. Então o Fluminense, o Ganso pegava a bola, não tinha opção de passe, não tinha movimentação. O Atlético marcava bem e o Fluminense sucumbia a esse sistema de marcação paranaense. Muitas vezes o Fluminense usando ligação direta, cruzamentos, Samuel Xavier toda hora. Como eu falei, pouca criatividade, pouca mobilidade para sair desse ferrolho atleticano. Concordo com o Leandro. Pouco, Concordo com o Leandro. O Fluminense não tinha mobilidade, era um time muito previsível, muito lento e estava encaixotado na marcação do Atlético. Finalização do Lima logo no início, depois de uma jogada. Depois tem mais uma do Lima lá para os 41, o goleiro espalma para frente, a zaga afasta. No finalzinho, já nos acréscimos do primeiro tempo, um chute rasteiro do Arias no canto direito do goleiro, e muito pouco, né? Um primeiro tempo ali, marcha lenta, também slow motion, né? Fraco no Fluminense. Esperado, né? Esperado pela própria escalação, a dificuldade do time sair. O que eu faria já no intervalo? Quem me acompanha lá no Twitter sabe que eu escrevi, tá aqui o meu @, para quem não segue, siga lá o Twitter, @LeandroDiasNF, Twitter e Instagram também. Eu já teria feito pelo menos uma modificação no intervalo. Eu teria sacado o Bernal, depois também vou falar individualmente dos jogadores. Falei isso no meu pós-jogo. Para colocar o Keno. Era a nossa opção de velocidade. Era o Keno ou Marquinhos. Para quê? Para dar essa opção de passe para o Ganso, para o Martinelli. Você colocar o Keno pelo lado esquerdo, dar um pouco mais de velocidade, vida ali por aquele setor, e o Lima por dentro, para também se mexer um pouco mais. O Lima não tem velocidade para ser um ponta, mas ele tem mais mobilidade do que o Bernal, fazendo a saída de bola ali com o Martinelli de primeiro volante. O Mano esperou 11 minutos para fazer essa modificação. Volta ao jogo e volta do mesmo jeito. Fluminense, o Atlético dando a bola para o Fluminense, não saindo para os contra-ataques, muito pouco. O Mano demora a mexer, faz essa primeira mexida. Tira o Bernal,
Mas hoje, mais uma vez, coloca o Keno. Lima no meio, de segundo volante, Martinelli de primeiro. Mas isso não foi suficiente para o Fluminense melhorar. O Fluminense não melhorou, a verdade é essa. Vamos deixar claro aqui. Não é porque eu pedia pela mudança, eu não vou ser hipócrita aqui com vocês, mentiroso. Não, a mudança melhorou o Fluminense. Não melhorou. 24, o Mano troca, faz as duas mexidas, aí mexidas mais estruturais mesmo. Ele tira o Lima e o Cauã Elias, coloca o Marcelo para jogar no meio e o Cano no lugar do Cauã Elias. Ele não tira o Diogo Barbosa. O Marcelo entra ali como um meia com liberdade para flutuar, o Martinelli preso entre os zagueiros, porque o Atlético, a verdade é que o Atlético pouquíssimo atacava, né? Então, eu até entendi a mudança, eu não gosto de Marcelo no meio, não acho que ele jogou bem, apesar dele ter invertido a bola para o Samuel Xavier, né? Pro Keno, depois de dar o passo para o Diogo Barbosa fazer o cruzamento, que saiu o gol do Cano. Mas eu não gosto muito do Marcelo. O Marcelo errou alguns passes ali quando entrou no meio-campo. E termina o jogo com muita tranquilidade, 1-0 o Fluminense. Cara, foi um jogo difícil. Eu acho que se tivesse, não dá para dizer, o time que buscou a vitória foi o Fluminense, desde o início. O Atlético não veio para vencer, né? E o futebol também tem dessas, né, cara? O Atlético vive um péssimo momento. Enfim, o Leandrão falou aí, eu concordei com tudo que o Leandrão falou, tanto é que eu nem interrompi. Tudo que ele falou, concordei. Realmente, o Atlético não veio para ganhar, veio para empatar esse jogo. E acabou sendo punido, porque o Atlético vive um momento ruim. Quem não quer ganhar tem mais chance de perder. Essa que é a realidade. Vamos ver aqui agora também um outro canal aqui também, de Fluminense. O canal até que eu não vejo bastante tempo, que eu gosto, rapaz. O Tricolada. Eu sempre estou vendo o canal do Alexandre, mas tem um tempo que eu não assisto. Alexandre, você me desculpa, hein, cara. Tô devendo aqui, eu sou fã da tua audiência aí, sou fã do teu canal, mas tem um tempo que eu não assisto aí o Tricolada. Então tô aqui, hoje eu assisti um pedaço do teu pós-jogo e tô colocando aqui pra gente poder te ouvir, cara. Vamos ouvir o Alexandre aí. Gosto muito dele, das análises dele. Vamos ouvir o Alexandre. Um bom jogo. O jogo não foi bom, né? O Fluminense foi melhor do que o Atlético Paranaense. Bem melhor. 75% de posse de bola. O Fluminense praticamente jogou na intermediária do Atlético Paranaense. O Pablo era o único jogador isolado no ataque do Atlético Paranaense, eles formando uma linha de 5 jogadores na defesa, na entrada da área. O Fluminense com muita dificuldade. Isso aí. 75% de posse de bola, o Fluminense mandou no jogo, mas com pouca infiltração. E principalmente no primeiro tempo, o Fluminense se utilizou muito do lado direito com o Arias e com o Samuel Xavier. Mas existe jogos e jogos. No último jogo contra o Flamengo, funcionou os 4 jogadores no meio de campo e não ter o Keno ali aberto pelo lado esquerdo. E ter o Lima no meio de campo. Mas nesse jogo em que o adversário tem uma proposta de jogar na defesa, apostando no contra-ataque, tendo um centroavante isolado, praticamente o Pablo sozinho e o Coelho tendo que buscar essa bola no meio de campo para puxar esse ataque, o primeiro tempo foi mostrando que não havia necessidade de ter 4 jogadores no meio de campo e 3 deles volantes, né? Eu até pensei que no intervalo, na mudança de lado, ele já voltaria com o Keno, porque estava faltando alguém ali pelo lado esquerdo. Estava faltando e não tinha por que ter. Assim, eu até concordo com ele quando ele fala que faltava um jogador pelo lado esquerdo, né, com essa capacidade do drible, de jogada individual, de quebrar a linha. Concordo com ele. Eu só discordo quando ele fala que tinha 3 volantes em campo, que contra o Flamengo jogamos com 4 no meio de campo, né, com uma linha de 3 volantes. Eu não vejo o Lima como volante. O Lima não é volante jogando com o Mano. O Lima com o Mano tá jogando como meio atacante. Agora, óbvio, ele é um meio atacante. Ele não é um ponta de lado, como é o Keno. Então, assim, nisso eu concordo com ele, mas discordo quando ele diz que ele é um volante e recompõe a volância atrás. Mas vamos lá. 3 volantes no meio de campo quando o adversário está com a linha toda atrás. E o Fluminense estava com dificuldade de fazer essa infiltração. Então era importante já voltar no segundo tempo, já com alguém aberto do lado esquerdo. E o Keno foi importante quando ele entrou. E o Keno não entrou no intervalo, não. Ele entrou o quê? Com 11 minutos do segundo tempo. Porque no segundo tempo a proposta foi a mesma. O Fluminense com a posse de bola, o Fluminense tocando a bola, o Fluminense tentando entrar e com dificuldades, eles fechados. Daí o
até os 11 minutos, a cara do jogo é a mesma do primeiro tempo. Aí o Mano despertou atrasadamente, faltando ali com 11 minutos do segundo tempo, mas pelo menos ele fez uma alteração interessante. Que foi o quê? Ele tirou o Bernal, ele tirou um dos volantes, ele tinha 3 volantes para tirar. Ele tinha o Martinelli, mas o Martinelli estava bem. Ele tinha o Lima, mas o Lima é importante na parte ofensiva. Tanto que o Fluminense deu 3 finalizações na direção do gol no primeiro tempo. Duas dessas 3 finalizações foram do Lima, de fora da área. Então ele é esse volante com essa facilidade de chutar de longa distância. Então ele manteve o Lima. Ele tirou o Bernal, que estava com o olho machucado e não estava fazendo um bom jogo. Show de bola. Tirou. Para que 3 volantes? Quando a proposta do Atlético Paranaense era um empate. Estava claro. Ou apostar numa bola, num erro, num contra-ataque. Então não há necessidade disso. Ele colocou o Keno espetado de um lado e o Ares espetado do outro. Em alguns momentos eles fizeram uma troca. Ali na metade do segundo tempo eles mudaram de posição para confundir essa marcação. Aí sim, aí a proposta de 3 atacantes, de 4-3-3, funciona. E o Fluminense foi sendo mais agressivo, mais perigoso, tendo esse equilíbrio das ações ofensivas, com o Ares pelo lado e o Keno pelo outro. E nas mexidas ele não foi perfeito, foi muito bem. Ele tirou o Lima, que estava cansado, e colocou o Marcelo no meio de campo. Achei isso interessante. Aí tinha 2 meias armadores. Tinha um Ganso, que já estava perdendo a gasolina, já estava perdendo o gás. Aí ele coloca o Marcelo no meio de campo e mantém o Diogo Barbosa na esquerda. Tanto que olha para como foi importante ter colocado o Marcelo no meio de campo e ter mantido o Diogo Barbosa no lado esquerdo. Que o gol do Fluminense foi justamente pelo lado esquerdo, numa jogada do Diogo Barbosa. Ele fez o cruzamento. E o outro lateral, que é o Samuel, cabeceou para a pequena área e o Cano na coxa, na cara, gol 1-0 Fluminense. Então, mais um aí, o Alexandre, um abraço para o Alexandre aí. Gosto do seu trabalho, Alexandre, você é um cara legal e faz um trabalho muito bom. Cara, eu discordo só do Alexandre com a questão do Lima, né? Ele falar que o Lima joga de volante, ele não joga de volante no Fluminense, ele é um meio atacante pelo lado, tenta compor o lado do Keno, mas não consegue, obviamente, fazer como o Keno faz, mas está longe de ser um volante. Isso aí eu discordo dele. E também discordo das substituições. É aquilo, quando a gente ganha, tá tudo certo, mas o Mano, ele arriscou demais, sabe? E ele deixou nosso sistema defensivo vulnerável com algumas substituições. Eu não teria aberto mão de ter deixado pelo menos 2 volantes em campo. E ele fez um 4-1-4-1 quando ele tirou o Lima, deixou e colocou o Marcelo, que acho que não fez uma boa partida, né, no meio de campo, assim, não acrescentou muito. Enfim, isso é um ponto que eu tenho aqui. Vamos ver agora aqui o pessoal do Jornada KTO, pedacinho só da análise deles do jogo aqui, da vitória do Fluminense. Vamos lá ver esse jogo, por mais que o Fio tenha falado disso tudo do Atlético Paranaense, eu concordo, o Atlético Paranaense com a cara de rebaixado, etc, mas é muito mais que o Atlético Paranaense não tinha gana de vencer. O Atlético Paranaense se defendeu bem. Exatamente, é difícil você pegar, cara, acho que daqui dá pra ver até melhor que da arquibancada, né? Mas era um 5-4-1, que tinha hora que eles estavam alinhados aqui, assim... Era só o Pablo. É que eu não sei quantos metros tem esse aqui, que eu sou ruim dessas coisas de metro. Já concordo plenamente com o Fio que ele falou, era um 5-4-1, claramente um 5-4-1. Os caras estavam bem fechados num 5-4-1 e era um paredão. Vamos lá. Mas é metade um quarto do campo, tava num 5-4-1, é difícil você ultrapassar, ainda mais o jogo do Mano Menezes, que ele gosta de jogar no contra-ataque, de dar o campo ao adversário. Então, assim, o gol do Fluminense tem 5 do Atlético na pequena área. Então é difícil. O que eu quis dizer até para Nense, primeiro que é ruim, porque quando ele teve a oportunidade, principalmente no primeiro tempo, as 2 bolas que ele tem a oportunidade, ele faz umas bizonhices. Mas não dá para um time ter tanto pouco ímpeto da forma que ele tá. Ele precisa se arriscar. Se ele não se arriscar, ele vai cair. Ele tá tomando a decisão de cair dessa forma. E para fechar aqui, para fechar a nossas react, vou colocar aqui o meu amigo Araújo Tricolor. Teve muita dificuldade, entendeu? Principalmente no primeiro tempo, de penetrar na defesa deles. Porque eles jogaram, se entrincheiraram lá atrás do jeito. Eles vieram para o Maracanã para empatar, para levar pelo menos um ponto daqui. Porque eles têm, além do jogo de hoje que eles cumpriram, eles estão com um jogo a menos ainda. Quer dizer, eles podem estar com 31 pontos, mas se ganhar o próximo jogo deles, vai para 34. Eles saem da zona, porque eles têm um jogo a menos. A maioria tem 30, mas eles só têm 29.
Então eles vieram aqui para o Maracanã para pelo menos empatar. Entendeu? E no primeiro tempo, o Fluminense teve muita dificuldade, vou repetir como eu já falei, de penetrar na defesa deles, mas pelo menos deu 3 chutes a gol, né? 2 arremates com o Lima, né? Um de fora da área, que o goleiro dele fez uma boa defesa. O outro chute de John Arias também, que chutou lá no cantinho direito, o goleiro dele fez uma boa defesa. Tá? E outro chute do Lima. São 2 chutes do Lima e um do John Arias. E o Fluminense deu 3 arremates a gol, né? E tentou pelo menos alguma coisa. Mas entrar na defesa deles estava um negócio muito difícil. Normalmente, quando acontece isso, o que o Fluminense deveria fazer? Primeiro, está difícil de entrar na defesa deles, chuta de fora da área. Por isso que aconteceu. O Lima chutou de fora da área e levou o perigo. Entendeu? Concordo com o Araújo. Falta muitas vezes isso, chutar de fora da área, tentar arriscar, tentar um drible. São coisas que não podem faltar, entendeu? Ou então os laterais ou pontas tem que ir lá na linha de fundo. Se você for na linha de fundo e cruzar, você pega o nosso atacante de frente e o zagueiro dele de costa. Mas não. Tanto o Diogo Barbosa quanto o Samuel Xavier, eles estavam cruzando entre a linha lateral do campo e da área, quer dizer, na quina da área. Aí, ao contrário, acontecia o contrário. Pega os zagueiros dele de frente e o nosso atacante de costas. Então, facilita para a defesa. Concordo também com essa análise do Araújo, é isso aí. O cruzamento feito de longe facilita a defesa. Né? Então, o primeiro tempo acabou 0-0, né? E um resultado justo, né? Pelo que o Fluminense não soube, eu acho que o Mano mexeu muito bem, tirou o Bernal, que estava muito mal na parte. Esse menino não está jogando nada, hein? Eu falei que ia ter paciência com ele, porque ele é novo e tal, não sei o quê, jogador de seleção do Uruguai. Pô, mas porra, esse moleque não pode ser titular não, cara. Tem que sentar no banquinho aí, treinar mais, entendeu? E Nonato não tem condição de jogar não? Agora, ele mexeu muito bem, porque ele tirou o Bernal, né? Colocou o Lima na posição do Bernal, né? E colocou o Keno, entendeu? Onde estava jogando o Lima. Então ele fez muito bem a substituição. Ele tirou Bernal e colocou Keno, mas Keno no lugar de Lima, que estava no ataque, pegou Lima e colocou na posição de Bernal. Mexeu muito bem Mano Menezes, ao meu ver. Fora as outras mexidas, né? Ele botou Marcelo para jogar. Meu Deus do céu, cara. O Fluminense ganhou 3 pontos, talvez desde que começou o campeonato, os 3 pontos mais importantes do campeonato, porque saiu lá do sufoco, foi pro meio da tabela e jogou a confusão para um monte de gente lá. Jogou confusão pro Criciúma, jogou confusão pro Red Bull Bragantino, jogou confusão pro Grêmio, jogou confusão até pro Vasco. E o Vasco só tem 1 ponto só na nossa frente. Aí tá o Araújo, concordo com o Araújo. O Fluminense tirou a confusão e jogou para os outros. Exatamente isso. Então, essas aí são as reações, galera. No geral, o que a galera falou, você pode ver que bate muito, né? Um primeiro tempo difícil do Fluminense. O segundo tempo que a gente não jogou bem, porém, as substituições do Mano surtiram efeito e foram determinantes para o Fluminense melhorar, ser mais ofensivo, ser mais agressivo contra seus rivais e vencer a partida. Então, acho que praticamente as análises aí batem muito bem. E foi isso que aconteceu. É uma grande vitória do Fluminense, uma vitória que realmente, como falou o Araújo, tira o problema para o Fluminense e joga para outros. E isso é muito importante. E agora o Fluminense dá uma tranquilizada para a sequência da competição. Beleza? Então esse foi mais um React Resenha aí com os YouTubers. Saudações tricolores. Se inscreve aí no canal. Valeu!